Vamos lá. Diante das ameaças dos Estados Unidos tomarem a Groenlândia, lideranças da União Europeia estudam utilizar uma medida chamada de bazuca comercial, enquanto a Dinamarca envia novos soldados para a região. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. A bazuca comercial dos europeus, na verdade, é o ACI, sigla em inglês para Instrumento Anticoerção. O mecanismo permite que os países da União Europeia respondam a agressões econômicas, impondo tarifas retaliatórias e restrições a serviços e investimentos estrangeiros. O instrumento foi criado em 2023 para ser usado contra a China, mas nunca foi aplicado. E agora pode ser usado contra os Estados Unidos. Líderes europeus avaliam a imposição das tarifas, ao mesmo tempo em que tentam antes resolver o impasse com negociações diplomáticas. Wir möchten diese Eskalation nicht. Wir wollen keinen Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Verschiedenen Begegnungen darüber zu sprechen. Ich werde versuchen, auch am Mittwoch Präsident Trump noch einmal zu treffen. Ich habe am Donnerstag mit ihm länger telefoniert. Wir wollen einfach versuchen, dieses Problem gemeinsam zu lösen. On Greenland, the right way to approach an issue of this seriousness is through calm discussion between allies. And let's be clear, the security of Greenland matters. And it will matter more as climate change reshapes the Arctic. Nesta segunda-feira, a Dinamarca anunciou o envio de mais tropas à Groenlândia. Países europeus têm deslocado tropas à ilha para demonstrar união e que, ao contrário do que sugere o presidente americano, são capazes sim de defender o território. O ministro das Relações Exteriores dinamarquês, Lars Løkke, pediu para que todos os que respeitam a lei internacional se posicionem contra a tomada da Groenlândia. Og der er det jo rigtig vigtigt, at alle os, der tror på international retsorden, får sagt fra. Altså for at vise Trump, at den her vej kan du ikke komme længere nedad. Altså glem det. Altså vi lever i 2026, man kan handle mellem mennesker, men man kan ikke handle med mennesker. Og den regel står, så glem den vej. Trump afirma precisar da Groenlândia por uma questão de segurança contra ameaças chinesas e russas. Mas a intimidação pode enfraquecer o elo entre os Estados Unidos e demais países membros da OTAN, justamente o que pode favorecer a Rússia e a China. Trump escreveu ao primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmando que já que a Noruega não deu a ele o Prêmio Nobel da Paz, então ele não precisa mais pensar puramente na paz. E voltou a destacar que quer o controle total da Groenlândia. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, tentou minimizar a fala de Trump, afirmando que ter o controle do território é importante por questões militares. The president is looking at Greenland as a strategic asset for the United States. We are not going to outsource our hemispheric security to anyone else. A fala destaca como, nesse segundo mandato, Trump está mais empoderado, cercado por aliados que defendem e colocam suas ideias em prática. A ideia de tomar a Groenlândia não é nova. Foi mencionada pela primeira vez ainda no primeiro mandato de Trump como presidente, mas não foi levada a sério. Agora, se torna uma prioridade do governo americano, com ameaças cada vez mais frequentes. Vamos lá, chega agora conosco também o Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Economia, tá? Deixa eu checar aqui, perdão, da FAAP e de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Carolina, queria começar com você. Essa bazuca comercial da Europa é um tiro no pé? Dada a força militar e econômica dos Estados Unidos? Olha, essa bazuca comercial, ela é uma possibilidade longínqua ainda de ser adotado e uma possibilidade das mais radicais de retaliação. Ela foi adotada em 2023 justamente quando a China ameaçava a Lituânia com sanções econômicas e com medidas de restrição econômicas que a Europa entendia como coercitiva, porque na época a Lituânia defendia a independência de Taiwan, que é um assunto que nunca agrada à China, mas isso nunca foi adotado.
Nós vemos a França verbalizando uma maior intenção em apoiar essa medida, mas ainda não há um consenso entre os estados europeus. É o que deve ter grande força, se adotado, para provocar a economia europeia, porque ela não vai vigorar apenas na questão de comércios de bens, mas principalmente nos serviços, que é um ponto nevrálgico e muito sensível na política americana, inclusive na base de apoio. Professor Vinícius, os líderes europeus falando grosso aí desde sexta, sábado, eles têm, na verdade, armas, além das comerciais, de alguma maneira para enfrentar o Donald Trump? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com todos vocês. De fato, Caio, nós temos aqui uma situação em que a Europa ela dispõe aqui de uma arma que ela ainda possui, que é as sanções econômicas, que, ironicamente, foram desenhadas para serem aplicadas a inimigos, adversários como China, Rússia, e agora há essa chance, me parece, sim, de ser aplicada contra Donald Trump. Porém, sanções, como a professora Carolina falou, elas vão demandar aí quase que um consenso. Por hora, apenas é uma atitude, uma proposta da França. O Macron, a França, historicamente, ela fala muito grosso com os Estados Unidos em geral. Mas será que todo mundo ali da Europa vai querer comprar essa briga? Porque Donald Trump pode responder de maneira mais rápida pela via militar, ocupando, se não por completo, no primeiro momento, partes da Groenlândia. Lorival? Bem, eu acho que essa crise ela é potencialmente muito grave, porque ela reúne dois ingredientes explosivos, que são a questão comercial e a questão militar. Existem incentivos da parte do Trump que sugerem que ele pode não querer recuar. A gente viu isso na mensagem dele ao primeiro-ministro da Noruega, quando ele diz: já que o seu país não quis me dar o Prêmio Nobel da Paz, eu não me sinto mais comprometido com a paz e vou dar mais ênfase aos interesses dos Estados Unidos. Então você vê aí um elemento de ressentimento que já se junta a outros elementos, outras emoções que o Trump, o J.D. Vance, vice dele, já expressaram a respeito da Europa, um menosprezo pelos valores liberais e globalistas da Europa, em contraste com os valores conservadores e nacionalistas que o Trump e o grupo dele representam, né? E como o Trump sempre acreditou muito que as tarifas são um substituto eficaz para o uso da Força Armada, principalmente quando acompanhadas da ameaça do uso da Força Armada, já que o mercado americano é muito cobiçado pelo mundo inteiro. Então, acho que ele, pela importância que ele dá à Groenlândia, pela posição geográfica da Groenlândia, pelos minerais estratégicos, pelo petróleo que existe lá, por tudo isso, acho que são muitos incentivos que o Trump tem para levar isso adiante, e os incentivos que a Europa tem para não recuar também são gigantescos, porque se a Europa aceita esse precedente, né, de que ela pode ser intimidada por uma grande potência, seja os Estados Unidos, seja a China, seja a Rússia, falando aqui em termos de potência militar, né, e no caso dos Estados Unidos e da China, potência econômica, se a Europa aceita, abre esse precedente, a insegurança dela se tornará muito maior. Então, acho que a Europa está disposta a chamar esse blefe do Trump, a considerar que é um blefe, e o Trump, por sua vez, pode querer provar que não se trata de um blefe. Carolina, você vê uma saída? De curto prazo, não. Acho que ainda há uma tensão muito grande. A gente ainda está numa fase acompanhando como Trump se comportou em 2025. A gente vê que ele começa com blefe e vai se irritando e vai impondo ou anunciando medidas coercitivas, medidas impositivas, como essa do aumento de tarifas contra 8 países europeus, que deve entrar em vigor a partir de 1º de fevereiro, a ver, né, porque a gente também viu que ele recua
nas suas questões tarifárias, e ao longo dessa crise é uma variável muito importante, que é muito distinta daquela que nós vimos no caso da Venezuela, que é uma falta de apoio político doméstico. No caso da Venezuela, Trump conseguiu construir uma narrativa forte de combate ao comunismo, de promoção de democracia, que fala muito bem com o seu eleitor e, inclusive, com o seu partido. Mas no caso da Groenlândia, há uma minoria muito pequena de eleitores que apoia uma invasão militar e há já um racha claro no Congresso. Então, enquanto Trump consegue colocar no executivo apenas pessoas que o apoiam e que não fazem crítica a essas suas políticas mais esdrúxulas possíveis, no legislativo, embora o legislativo esteja muito quieto ainda para tudo que ele vem fazendo, há sim já manifestações muito claras por parte dos republicanos de que não aceitam, né? Inclusive, nós tivemos uma fala importante hoje do senador da Carolina do Norte, o Tom Tillis, que falou que o Trump está fazendo exatamente o que Putin e Xi querem, que é justamente uma ruptura da OTAN, que é a grande aliança militar que consegue, até o momento, fazer um contraponto a essa força crescente da China e a essa força militar também já bem estabelecida da Rússia. Então, isso vai dificultar o caminho de Trump domesticamente, se ele quiser, de fato, se impor. Agora, Vinícius, não tem na origem aí uma questão de uma certa negligência, tanto dos europeus quanto dos americanos, sobre, na prática, o derretimento das geleiras do Ártico, que abriram-se muitas possibilidades militares e bélicas, e esse assunto foi sendo negligenciado, e aí chegou o Trump nesse estilo todo e tentando fazer imposto à vontade? Me parece, cara, que a questão principal não é tanto a negligência dos europeus e dos americanos, mas é o estilo do Trump. E por que isso? Desde 96, ou seja, desde ali da grande era da globalização, os países do Ártico, Rússia inclusive, se uniram numa organização chamada Conselho do Ártico. E essa organização, ela vinha funcionando muito bem até o conflito aí Rússia-Ucrânia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e agora o Trump ele implode de vez essa organização da qual poucos falam. É uma organização para ver como houve essa tentativa, esse esforço de resolver a questão do Ártico pela via multilateral, tanto republicanos quanto democratas na era pré-Trump se engajaram nesse processo. Eles convidaram a China para ser observadora dessa organização, junto com Índia, com Japão, Coreia do Sul. Então, nós temos aqui uma organização que vinha funcionando muito bem, mesmo com a saída, de fato, da Rússia, né? A Rússia parou de fazer parte ali dos encontros, mas os demais vinham ali fazendo o seu diálogo. Então, me parece, Caio, que é realmente muito mais uma questão do estilo do Trump, que não entende, ou como ele deixou claro ali na fala do secretário do Tesouro, nós não vamos terceirizar a nossa segurança, ou seja, são os Estados Unidos, na administração Trump, jogando fora a OTAN, porque a OTAN nada mais é do que essa noção de segurança coletiva que, junto com o Conselho do Ártico, ao meu ver, era um mecanismo apropriado para se proteger das ameaças tanto da Rússia quanto da China, que se considera hoje um estado quase ártico e explora as rotas ali à margem do Oceano Ártico na Rússia para chegar aos portos europeus. Se houve alguma negligência aí nesse caso, talvez tenha muito mais a ver com a questão da China do que com a Rússia, mas a própria China não me parece a ter nenhum plano aí, pelo menos público, se há alguma informação de bastidor de conquista da Groenlândia, como o próprio Trump já sugeriu, ela deveria se tornar pública e não por meio de uma ação unilateral haver a defesa da Groenlândia. Mas o quê? Uma ação multilateral para justamente valorizar os aliados europeus, sem os quais os Estados Unidos têm muito a perder. Deixa eu te colocar, Lorival, esse movimento do Trump por si só já freia de alguma maneira as marinhas russas e chinesas ou não? Tudo ainda, essas duas potências rivais dos Estados Unidos, Rússia e China, estão observando o movimento antes de agir? Bem, existe de fato uma questão estrutural aí de defesa, que é o Ártico está sofrendo um degelo, né, por causa das mudanças climáticas, que aliás o Trump nega, mas estão surgindo novas rotas marítimas e a China, principalmente a Rússia, tem a preponderância sobre essa navegação porque ela tem mais navios
quebra-gelo. Tem cerca de 40, 50 navios quebra-gelo. A China também tem mais navios desse tipo, em torno de 12, do que os Estados Unidos tem em torno de 7, ou 5 menos até. E a China está construindo, tem 7 e está construindo mais 5, algo assim. Então, de fato, a própria China fala em uma rota da seda do Ártico. De fato, a questão existe, o problema existe, a ameaça de perda de projeção dos Estados Unidos e de aumento de projeção da China e da Rússia nesse lugar é real, né? Agora, o Trump poderia olhar para isso de um ponto de vista multilateral, né, que é o caso da OTAN, mas essa não é a visão do Trump, não é em geral a visão dos Estados Unidos, mas não é sobretudo a visão do Trump, né? Ele quer ser visto como alguém que resolve isso unilateralmente, sem ter de confiar em aliados, né? E existe também um outro aspecto que é estrutural no Trump, né, que é essa ideia de deslocar, reforçar a projeção dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, que são as Américas, e a Groenlândia está muito mais próxima das Américas, do Canadá especificamente, do que da Europa, né? Ela, quando no auge do inverno, chega a haver ali uma passagem sólida de gelo entre a Groenlândia e uma ilha do Canadá. Então, a ideia do Trump ventilada desde o início de anexar o Canadá, de anexar a Groenlândia, tem uma certa coerência com também a ideia de exercer influência e recuperar a influência sobre o Panamá, para evitar exatamente que a América do Norte seja cercada pela marinha de guerra chinesa. Então, tudo isso tem uma certa coerência estratégica. Os problemas principais são a forma como Trump usa isso politicamente, né, para tentar mostrar para os americanos que ele é a única pessoa que tem coragem de realmente defender os interesses nacionais americanos, né, e romper uma série de paradigmas, né. Ele é um antipolítico, né, então busca paradigmas novos, e também essa desconfiança e esse desejo de romper a aliança transatlântica, né. Então isso acabará realmente favorecendo a China e a Rússia, porque com esses movimentos todos, eles significam um incentivo para que a Rússia e a China juntas, elas acelerem a sua projeção sobre o Ártico, enquanto a OTAN fica paralisada por essa disputa. Carolina, eu queria continuar tratando de Trump, de outro movimento relevante de sexta-feira para cá, hoje intensificado também nas apurações de bastidores, sobre a resposta do Palácio do Planalto do Itamaraty, a interpretação, a leitura sobre essa proposta do Trump de que seja elaborado, formado um conselho da paz, né? Que é assim que está sendo chamado. É uma armadilha do Trump para o Lula? Olha, é importante olhar com muita cautela qualquer proposta que o Trump faça, justamente como a gente vem apontando, há uma estratégia clara e uma política muito orientada para minar acordos de cooperação. E com a sua aliança mais fidedigna, que tem sido a OTAN, desde 1949, Trump está fazendo isso, é de se levantar muita suspeita sobre a possibilidade de se criar esse Conselho de Paz, até porque ele já vem com uma proposta de uma contribuição financeira aí de $1 bilhão, né? Então isso pode ser mais um mecanismo de controle de Trump para tentar, como vocês estão colocando, apagar a ONU e desmantelar essa ordem multilateral vigente, as organizações e instituições que ainda são sólidas, embora tenham sofrido muito, estejam sofrendo muito uma crise de credibilidade e de ação também, mas é importante ter cuidado e eu enxergaria como uma armadilha nesse momento. Vinícius, e como que o Brasil sai dessa? Porque se aceita, se submete ao Trump, se rejeita, se submete negativamente
ao Trump, professor Vinícius? Nós temos aqui o Lula e a diplomacia brasileira encurralados, porque, como você bem resumiu, Caio, de fato, se há uma aceitação desse conselho, é um sinal ruim para a própria diplomacia brasileira, independentemente do governo, porque nós sempre nos pautamos pela defesa do multilateralismo. Só que o multilateralismo ele está em baixa, como todos sabemos. Não sabemos se a ONU, de fato, ela vai virar, como nós chamamos nos estudos internacionais, uma organização zumbi. Ou seja, ela pode continuar a existir formalmente, mas sem qualquer validade, sem qualquer efetividade. Mas será que será um conselho formado por Donald Trump, sem coordenação com outras potências, que será o melhor substituto da ONU? Não me parece ser o caso. Talvez a melhor alternativa para o governo brasileiro, me parece, seja, sim, aceitar a participação no Conselho de modo temporário, mas sem fazer essa contribuição para que fique mais de um ano e, enfim, talvez possa ir avaliar e até mesmo ganhar tempo, porque, muito provavelmente, nas eleições de novembro, o Trump pode perder o controle, pelo menos, da Câmara dos Representantes. Isso vai impor, caso os democratas ganhem maioria ali na Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados americana, vai impor ali, não tenho dúvidas, freios a essa política tresloucada de não apenas minar o multilateralismo, mas de ir contra aliados históricos, como é o caso dos aliados da OTAN. Então, me parece que seria a solução menos pior diante dessa encruzilhada que o Trump acabou aí colocando não só o presidente Lula, mas a diplomacia brasileira. E aí, Lorival, como que o Palácio do Planalto Itamaraty, qual que seria o caminho? O professor sugere ali um caminho, né? Dá uma enrolada, né? E jogar com o tempo, né, professor? Como sai dessa, Lorival? Eu também acho que o Brasil pode aproveitar esse convite para deixar claros quais são os princípios dele para essa questão do conflito árabe-israelense, né? Assim, então, a defesa de um Estado palestino como resultado final desse processo, isso não está claro no plano do Trump, que o final seja esse, né? Então, defender as posições do Brasil, né, que coincidem, aliás, com as resoluções da ONU, a retirada de Israel da Cisjordânia ocupada, a retirada de Israel da faixa de Gaza, ele ocupa mais da metade da faixa de Gaza, enfim, e trazer essas contribuições assim, políticas, sem tentar se contrapor ao plano do Trump, mas procurar contribuir dessa forma. Acho que o caminho é simples.